Olá, muito boa tarde. Domingo assinala-se o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Desta vez o Papa associa o tema da verdade à liberdade para nos alertar para a ameaça das notícias falsas. É um assunto que iremos abordar dentro de instantes com Paulo Rocha, diretor da agência Eclésia. Entretanto, destacamos os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É uma tradição anual no Vaticano. A 6 de maio prestam juramento os novos elementos da Guarda Suíça Pontifícia. A data evoca os 147 soldados que morreram em 1527 para defender o Papa Clemente VII das tropas do Imperador Carlos V. Perante os novos recrutas e seus familiares, Francisco deixa uma lista de atitudes que devem marcar a vida dos guardas suíços. Vivere con coerenza la fede cattolica, perseverare nell'amicizia con Gesù e nell'amore verso la Chiesa, essere gioiosi e diligenti nei grandi come nei piccoli e umili compiti quotidiani, coraggio e pazienza, generosità e solidarietà con tutti. A festa dos 50 anos do caminho neocatecumenal levou Francisco a Tor Vergata, nos arredores de Roma, para um encontro com representantes de 134 países, incluindo Portugal. 150 mil pessoas que celebraram um percurso e ouviram os desafios do Papa Francisco para o futuro. Per annunciare bisogna rinunciare. Solo una Chiesa che rinuncia al mondo annuncia bene il Signore. Solo una Chiesa svincolata da potere e denaro, libera da trionfalismi e clericalismi, testimonia in modo credibile che Cristo libera l'uomo. Já no Vaticano, o Papa pediu uma atenção particular aos doentes terminais, com total respeito pela vida humana. Francisco assinalou que a fé católica propõe o amor para com todos, especialmente os mais fracos. Ecco perché siamo chiamati, per esempio, a custodire gli anziani come un tesoro prezioso e con l'amore. Anche se creano problemi economici, disagi, ma dobbiamo custodirli. Ecco perché ai malati, anche se nell'ultimo stadio, dobbiamo dare tutta l'assistenza possibile. Ecco perché i nascituri vanno sempre accolti. Ecco perché, in definitiva, la vita va sempre tutelata e amata dal concepimento al suo naturale tramonto. E questo è amore. O Papa voltaria à sua diocese de Roma para visitar a paróquia do Santíssimo Sacramento, onde inaugurou a Casa da Alegria para pessoas com deficiência e crismou uma menina doente juntamente com a sua mãe. Como é habitual nestas visitas, Francisco conversou com os paroquianos mais novos. Buonasera Papa Francesco, io sono Mattia, ho 10 anni. Volevo chiedere se era possibile fare una preghiera per mia madre che deve eseguire un intervento e di fare una benedizione alla mia famiglia e a tutte le famiglie di questa parrocchia. Grazie. Grazie a te. Questo che ha fatto Mattia è una cosa che voi ragazzi e ragazze dovete fare sempre. Pregare per i genitori. Hoje o Papa visitou a comunidade do Padre Zeno Saltini, em Nova Delfia, na Itália, e a Cidadela Internacional dos Focolares, em Lopiano. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Santuário quer encerrar ciclo do centenário com chave de ouro na peregrinação dos dias 12 e 13 de maio. As estradas estão repletas de pessoas e grupos a caminho do Santuário de Fátima, onde sábado e domingo acontece a peregrinação aniversária internacional de 12 e 13 de maio.
Desta feita, esta iniciativa transporta ainda mais motivos de interesse por passar um ano depois do encerramento da comemoração do centenário das aparições e também da vinda do Papa Francisco a Fátima. Eventos que, segundo o reitor do santuário, ajudaram a cimentar o caráter internacional deste recinto de oração e a necessidade de buscar cada vez maior atualidade. A mensagem de Fátima, obviamente, tem um contexto, como tudo aquilo na nossa vida humana, tem um contexto próprio, aquele em que nasceu e em que surgiu. O grande desafio é irmos sempre percebendo estes gérmenes de atualidade que fazem com que esta mensagem, 100 anos depois, não tenha caído em desuso, mas tenha desafios que eu diria que hoje são ainda mais atuais do que eram há 100 anos atrás. Na opinião daquele responsável, a passagem do Papa Francisco por Fátima marcou não apenas pelas mensagens, mas também pelos gestos. Na retina ficou o momento de oração em silêncio diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, ao chegar à Capelinha das Aparições, mas sobretudo a canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta, que reforçou o interesse à volta do santuário a nível nacional e mundial. Diria que, do ponto de vista meramente exterior, externo, observável, aquilo que vimos foi uma afluência muito maior aos túmulos. Os túmulos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, desde a canonização, têm tido uma procura muito maior do que aquilo que era a procura anterior. Tem havido uma procura muito maior de imagens dos pastorinhos. Nestes últimos meses, mais outras duas figuras ligadas a Fátima viram os seus exemplos de vida reconhecidos pela Igreja Católica. A religiosa Luísa Andaluz, fundadora da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, e o cônego Manuel Formigão, considerado uma figura central na investigação e divulgação das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Outro acontecimento especial que vai marcar esta peregrinação aniversária será o concerto do tenor italiano Andrea Bocelli, no domingo, dia 13 de maio, a partir das 16 horas, na Basílica da Santíssima Trindade. As entradas já estão esgotadas para este espetáculo, que pretende fechar com chave de ouro o ciclo iniciado com as comemorações do centenário das aparições. Uma voz do Teatro para ler os Evangelhos é a mais recente colaboração no programa Eclésia, onde Luís Miguel Sintra diz as palavras de Cristo, representando as emoções dos seus protagonistas. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Mas quem não acredita... Não é apenas um ator a ler os Evangelhos, nem um leitor em ambientes litúrgicos. Quando é desafiado a dizer as palavras de Cristo, Luís Miguel Sintra é tudo isso e muito mais, porque proclama o que faz parte de uma fé compreendida e vivida. Estar a ler o Evangelho, sinto que estou a cumprir uma coisa que me dá um gosto enorme, porque são obras-primas autênticas sob todos os pontos de vista e porque, de facto, são escritas de uma maneira extremamente aberta. São escritas para serem preenchidas pelo ponto de vista das pessoas que as ouvirem. A leitura que faz tenta assemelhar-se às parábolas. Propõe um registro aberto para cada texto, onde cada leitor ou ouvinte inclui a sua vida. Os Evangelhos deviam ter a capacidade de ser uma ajuda para as pessoas de sentirem a liberdade de pensar e de quererem, pelo menos numa coisa que acaba por ser fundamental na vida, não serem dominadas no seu pensamento, serem absolutamente livres para uma doutrina que é uma doutrina da dádiva. E quando tem de dizer palavras pronunciadas por Cristo, acontece a hesitação. Hesito na maneira de fazer as falas de Cristo e acho que deve ter também paixão, como paixão no sentido de sofrimento e de entusiasmo. Deve ser pessoa também na sua emotividade. Portanto, Cristo não é um ser mole, inexpressivo. Há alturas em que se zanga e em que é muito afirmativo e muito autoritário. Vigor, emotividade, drama e serenidade. Características do ator e também dos atos narrados nos Evangelhos
que Luís Miguel Sintra coloca em cada texto que diz a partir da sua própria experiência. Sou uma pessoa muito emotiva e muito afetiva. Eu vou buscar tudo aquilo que pode ser a sensação de um ser vigoroso que está em permanente tensão com os outros. Isso eu sei muito bem o que é e gosto de viver assim. E acho que um ator devia viver assim sempre. A pessoa está no mundo para ter uma relação com os outros. Ler o Evangelho num programa de televisão não é o mesmo que num templo. Também por isso, o desafio é maior. Aqui é mais uma coisa desencarnada de uma situação, portanto, tento passar o meu ponto de vista. E faz muita impressão, mas gosto imenso de ser posto perante o desafio de dizer as palavras de Cristo. Em cada sexta-feira, o ator Luís Miguel Sintra vai cumprir o desafio de dizer o Evangelho no programa Eclésia. Um texto que chega a todos pela sua voz, pela língua gestual portuguesa e pelo texto que corre em cada ecrã. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Pode encontrar estes e outros temas em agência.eclesia.pt. Fake news ou notícias falsas e jornalismo de paz constitui o tema escolhido pelo Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se comemora já no próximo domingo. O jornalista Paulo Rocha é também o diretor da agência Eclésia. Olá, boa tarde. Obrigado por estares aqui na agência Eclésia uma vez mais, não é? Como se também não fosse meio, não é? Algo comum. Desde logo, é este tema proposto pelo Papa que associa a questão da verdade, não é? A verdade vos tornará livres, em virtude de algo recorrente que são as notícias falsas, chamadas fake news, que parecem inundar ou estar hoje cada vez mais presente nos meios de comunicação, particularmente nas novas plataformas da comunicação. Sim. Sobretudo nas redes sociais, de facto, como o ambiente propício a que se divulguem, a que se multipliquem rapidamente. E o Papa Francisco, como sempre, uma atenção ao nosso cotidiano, também no âmbito da comunicação social, propõe esse tema. Quando esta mensagem foi publicada, e em cada ano ela é publicada em finais de janeiro, por altura da festa de São Francisco de Sales, nós promovemos um debate a propósito do texto. E é curioso que nessa ocasião surgiu ali uma ideia de olhar para estas notícias não como falsas, mas falsificadas, ou seja, aquelas que têm de facto a mão humana na sua falsificação. Porque na realidade elas têm sempre algo que leva a confundir com a verdade. Exatamente, e por isso é preciso tal alerta diante dessas notícias, porque aparecem como verdadeiras, ou podem aparecer como verdadeiras, sobretudo por esse fator multiplicador que têm nas redes sociais, mas podem ter por essa ligação à verdade, ou algo de verdade que tenham, e depois pela muita mentira que transportam, têm algum objetivo, seja ele político, seja económico, seja religioso. Exatamente, manipular a opinião pública. E quando o jornalismo deveria ser olhado como o ambiente onde a opinião pública deveria ser informada com verdade, aparece, nestes casos, muitas vezes como o ambiente que pode levar à manipulação da opinião pública. Eu acho que isto desafia, antes de mais, os jornalistas. O próprio Papa também o diz, que é necessário redescobrir a profissão do jornalista precisamente nesse âmbito. E creio que esse é um desafio que nós temos que levar muito a sério, porque, de facto, ser jornalista é uma profissão com credibilidade e felizmente, que muitos indicadores assim o mostram, mas é uma profissão também que é emprestada a muitos outros setores profissionais. Estou-me a lembrar, por exemplo, das assessorias de imprensa. Normalmente são jornalistas que trabalham nesses âmbitos. Isso em geral é uma confusão? Eu acredito que sim. Por exemplo, mas a confusão pode ser tal que, por exemplo, no Brasil, os sindicatos que representam os jornalistas e assessores de imprensa são os mesmos. A carteira profissional não tem distinção. Felizmente, entre nós, e creio que na Europa de uma forma geral, a carteira profissional de jornalista é uma coisa, o ser assessor de imprensa é outra coisa. Porque se nós olharmos para um assessor de imprensa, o assessor de imprensa tem por objetivo, diremos, comunicar a verdade, sim, mas comunicar a verdade que interessa a uma empresa naquele momento.
comunicar o que interessa para a venda de uma marca naquele momento. Isso é um bocadinho também resultado da precariedade que se abate sobre os órgãos tradicionais ou habituais da informação, não é? Claro que sim, que esse é um fator que pode estar na origem de muitos destes problemas. Acredito que os jornalistas, claro que têm uma vida a levar por diante, um projeto de vida a desenvolver e nós temos de nos agarrar às oportunidades que surgem, que é mesmo assim, não é? Em todo caso, deveremos constantemente ser alertados para este perigo, porque vemos, e volto a insistir nas assessorias de imprensa, não por nenhuma guerra que esteja aqui com esse setor, mas infelizmente nós vemos muitos setores profissionais e o desporto é o primeiro onde, enfim, as regras, ou melhor, a falta de regras já estão todas em cima da mesa, onde vale tudo. Onde vale tudo. E, de facto, o jornalismo que aí é praticado, a gente pergunta-se o que é que ele tem de jornalismo? Para chegarmos depois à outra pergunta, o que é que ele tem de verdade? Porque, infelizmente, nós vemos no jornalismo desportivo, nomeadamente, a verdade, enfim, é aquilo que nós só vamos descobrir, se calhar, daqui a umas gerações, não é? Daquilo que é dito e redito e debatido, etc. Porque, de facto, está transformado num espetáculo, não é? Onde a verdade que o Papa propõe aqui, que tanto desafia, não está por lá. Agora, o Papa fala na verdade porque fala depois no jornalismo de paz. E eu creio que é este o objetivo último, não é? Claro que é necessário defender a verdade, sem dúvida nenhuma, e o jornalista existe para dizer à opinião pública. Mas o que está em causa para a sociedade é a paz. E, infelizmente, podemos falar de religião também, mas ficando nesse exemplo do desporto, vemos que cada vez o que existe menos é a paz, não é? Então, por isso, a solução também passa por ler a oração do final da mensagem do Papa, não é? É verdade. Em que ele elenca realmente preconceitos, agressividade, falsidade, superficialidade, sensacionalismo. É mesmo isso. E tudo na linha daquela oração de São Francisco. Exatamente. Essa oração onde coloca todas as pessoas e a natureza numa sintonia enorme, numa convivência e numa harmonia constante, traduz isso para o ambiente jornalístico. De facto, se nós quisermos existir em paz, na harmonia uns com os outros, com as sociedades, com as instituições, temos, de facto, de colocar todas essas características no jornalismo que fazemos. É um desafio para os jornalistas, para os profissionais, mas também este Dia Mundial das Comunicações Sociais acaba por ser relevante para os consumidores de informação, digamos assim, para o cidadão comum, porque lá está, e nas redes sociais, que é terreno fértil, então, para estas notícias falsas, e onde os jornalistas tradicionais terão mais dificuldade em agir de forma muito ativa, porque estão fora dos seus meios tradicionais de trabalho. E o Papa refere isso na mensagem, estes grupos aos quais as pessoas pertencem nas redes sociais acabam por ser um bocadinho fechados e as pessoas acabam por gravitar num universo de partilha informativa muito alinhada em determinada cor política ou desportiva ou algo assim. E por vezes pouco permeáveis ao confronto da diferença. Não é? Andam sempre a tirar farinha do mesmo saco, não é? De facto, o universo é sempre aquele. E se o universo é sempre aquele, as fronteiras são as mesmas, aquilo que se diz e ouve é o mesmo, portanto, isso aparece como o verdadeiro. Com o perigo de não haver confronto com outras opiniões, e de facto aquilo que nós vamos vendo aparece como cada vez mais único. Daí também essa tal redescoberta da profissão do jornalista, mas do jornalismo que tem aquela preocupação de ouvir o contraditório, de ouvir uma terceira fonte, para a partir daí então propor a notícia à opinião pública. Não é? Exatamente. Confronto. Na mensagem do Papa, claro que, e a partir da pergunta que fazias, o Papa alerta precisamente para essa necessidade de cada consumidor prevenir o consumo de notícias falsas, as que andam no meio das redes sociais e naqueles grupos onde nós possamos gravitar sem sair deles. Não é? A prevenção, de facto, está do nosso lado. Mas está também, creio eu, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós passamos para com quem convivemos em cada dia como sendo a verdade. E nós dizíamos até há algum tempo atrás, passou na televisão, portanto, e lá estávamos nós a vender aquilo como verdade. Não é? Agora, e isso acontece no nosso cotidiano, aparece uma imagem, uma frase, uma notícia numa rede social onde eu estou, lá estou eu a comprar também como verdade. Não é? E daí que esse espírito crítico tenha que ser cada vez mais a atitude de cada comunicador.
Para concluir e para viver de forma plena este Dia Mundial das Comunicações Sociais, na página da Agência Eclésia há contributos específicos para viver este dia. Sim. Criámos de facto essa página no portal da Agência Eclésia porque parece-nos que isto de facto tem que se criar proximidade com todas as pessoas para que estes temas cheguem. Isto não se trata de um dia para jornalistas ou para setores, para colaboradores e profissionais do setor dos média, mas para toda a gente. O Papa quer, de facto, que esta mensagem chegue a toda a gente. Encontram, por exemplo, nessa página da Agência Eclésia, que vamos mostrando 3 temas essenciais da mensagem do Papa para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, nomeadamente, que nós falámos aqui há pouco, o prevenir a difusão de notícias falsas, através do distanciamento crítico, precisamente, não é? O redescobrir a profissão do jornalista e comprometer cada pessoa, cada um de nós, na comunicação da verdade. São 3 temas essenciais que mostram que a mensagem é para todos. Depois, se há um ambiente, uma ocasião em que cada comunidade cristã pode aperceber-se destes temas e ser alertada para o facto de estarmos a viver o Dia Mundial das Comunicações Sociais, este ano, no dia 13 de maio, onde as atenções se centram em Fátima, mas também por essa via pode ser uma forma de fazer chegar este tema ao universo maior. Nós propomos também que, por exemplo, na oração universal de cada Eucaristia, sejam incluídas alguns temas, algumas orações a respeito deste tema das comunicações sociais, a pensar nos jornalistas, a pensar nos consumidores dos média, a pensar, de facto, na comunicação da verdade que implica a todos. Muito bem. Paulo Rocha, obrigado por partilhares connosco então estes pontos fortes da mensagem do Papa. E esta não é agora uma notícia falsa, mais logo, pelas 22h45, pode mesmo acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Nós ficamos por aqui, mas já sabe que amanhã estamos de volta a esta mesma hora. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.